Boa noite, sejam todos bem-vindos, que Deus possa continuar ministrando ao nosso coração. E antes de começar, eu quero dar um aviso muito importante. Nós temos uma cantina a partir de hoje com um propósito. A cantina é para levantar recursos para a nossa construção, para a nossa reforma, melhor dizendo. Nós metemos já o pé na água novamente, começamos a fazer algumas coisas aqui na igreja e nós precisamos levantar recursos. Porque o que nós temos de recursos que entrou para esse momento não é suficiente. Então, aqui na tela, você está vendo a cantina, os valores, o cardápio, empadão, bolo, pudim. Deve ter bebida também, né? Que acompanha tudo isso. Tem bebida que acompanha tudo isso, tá? Então, no final do culto, passa lá, tá? Para que você possa fazer um lanche e, ao mesmo tempo, contribuir para a nossa reforma, tá? Então, nós aguardamos você logo após o culto na nossa cantina. Fala comigo assim: meus amigos importam. Fala para seu amigo do seu lado: seus amigos importam. E é interessante que quando nós falamos de amigos importam, nós não estamos numa campanha, gente, onde nós não vamos olhar para dentro da nossa casa. Porque a nossa família importa. Eu não sei quantos aqui têm familiares que não são cristãos, levante a mão. Praticamente todos nós. Praticamente todos que estão nesse auditório têm familiares que não são cristãos. Então, nós precisamos entender que esta campanha envolve também a nossa família. Tá? Então, assim, é para você orar por 3 pessoas, coloca lá 3 amigos, mas espera lá, pode ser que desses amigos tenha pai, mãe, irmão. Por isso que a Ana tem dito que, embora a campanha, você vai receber um papelzinho para você colocar o nome de 3 pessoas, 3 amigos, nós vamos botar o nome de 6. Por quê, gente? Porque lembre o seguinte: evangelismo é semeadura. O semeador saiu a semear. Essa semente cai na beira do caminho, essa semente cai entre os espinhos, essa semente cai em terreno pedregoso e essa semente cai em boa terra. Então, quanto mais nós semeamos, mais chances nós temos de colher. Então, o evangelismo é isso. Eu tenho que semear muito para colher também muito. Quanto mais eu semeio, mais a possibilidade de colher. O meu tema dessa noite é justamente o tema da campanha, Meus Amigos Importam. E quando eu pergunto para você, quantos de vocês aqui têm amigos íntimos? Levante a sua mão. Como é que você define amizade? Amizade entende-se como uma interação íntima, espontânea e recíproca, entre 2 pessoas, caracterizada por um forte componente afetivo. Essa é a maneira científica de nós definirmos o que é amizade. E existem 2 textos que eu coloquei aqui, de Provérbios, que falam um pouco sobre amizade. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Dá para projetar para mim aqui, por favor? Tá. Então, Provérbios 17 diz assim: um amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Existem amigos que às vezes é muito mais chegado que um irmão. E foi justamente numa adversidade que essa pessoa se tornou muito mais que amigo, se tornou um irmão. Por isso que Provérbios diz, por isso que Salomão diz: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Em Provérbios 18:24 diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados que o irmão. Então, observa que ter amizade, ter amigos é um bom investimento. Não sei se você, nos dias atuais, tem feito manutenção das suas amizades. Saiba que as suas amizades, elas são portas. Na universidade, uma coisa que eu mais ouvi os professores falarem, são os seus amigos que vão abrir portas para clientes.
São os seus amigos que vão indicar você para outras pessoas. Essa semana eu fui cortar o cabelo e a pessoa com quem eu estava cortando o cabelo começou a se abrir comigo e procurar uma indicação de terapeuta. Eu falei, eu tenho um monte, eu posso te indicar algumas pessoas que eu acho que vai poder te ajudar neste momento. Então, as amizades, gente, elas são justamente essas portas que muitas vezes nós precisamos que sejam abertas. Por isso que os dois textos bíblicos vai falar de amizade e mostrando que essa amizade essas pessoas podem se tornar praticamente como nossos irmãos. Posso ouvir o seu amém? Quantos foram levados a Jesus através de um amigo? Levante a mão. Algumas pessoas. Eu fui levado também a Jesus através de um amigo, de dois amigos. Dois amigos meus conheceram a Jesus e eles me levaram ao conhecimento de Jesus. Então, quando nós pensamos nisso, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1, versículo de 43 a 51. 43 a 51. Diz assim, tem como colocar na tela para mim aqui? Por favor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Isso, próximo. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Próximo. Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma coisa importante aqui, Filipe conhece a Jesus e ele leva quem a Jesus? Natanael. Se você for pesquisar, eles eram amigos. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar para você nessa noite é que sempre queremos repartir com os amigos o que nos acontece de bom. Observe que quando você tem um amigo muito íntimo, quando acontece algo de bom, o que você mais quer é poder compartilhar com este amigo. É poder repartir com ele o que lhe aconteceu de bom. Quando eu conhecia Jesus, o meu desejo maior é que a minha família e os meus amigos pudessem conhecer a Jesus. Brota dentro de nós esse desejo que as pessoas possam provar da mesma coisa que nós estamos provando. Que as pessoas possam experienciar as mesmas coisas que nós estamos experienciando em Deus. Por isso, querido, a amizade é um bom terreno para que nós possamos alcançar pessoas para Jesus. No sábado, quando nós estivermos aqui, o treinamento de evangelismo, nós vamos sair para poder compartilhar com as pessoas de Jesus. Mas isso é só para dar para você uma experiência. Isso não quer dizer que no seu dia a dia, você só vai evangelizar pessoas desconhecidas. Não, querido. É para dar a você instrumentos para que você possa fazer isso com aqueles também que você conhece. Interessante que, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrava da minha família. Eu me lembro de um dia que nós íamos viajar para São Luís, e eu fiz questão de falar com a Ana Maria que nós íamos fazer um jantar para que eu pudesse, mais uma vez, compartilhar com toda a minha família sobre Jesus.
Eu pensei, um jantar para toda a família, vamos pensar algo que seja barato. Massa. Massa e refrigerante, pronto. E alguma coisa de sobremesa. Foi o nosso jantar. Lógico que a minha família foi para jantar. Eles não foram para poder ouvir de Jesus, eles foram para jantar, para estar conosco. E naquele dia, tinha hora que eu perguntei assim para Deus, Deus, eu não te entendo. Porque naquele dia choveu tudo que você possa imaginar em São Luís. Tudo, tudo. Falei, gente, o povo não vai chegar, a chuva não para de jeito nenhum. Aí a chuva passou, eles chegaram, todos famintos. Eu falei, antes de nós jantarmos, eu quero compartilhar algo com vocês. E mais uma vez, eu e a Ana, pudemos compartilhar de Jesus com a minha família. Mais uma vez. Porque eu queria ter a consciência de que eu fiz tudo o que eu podia fazer para que eles pudessem conhecer a Cristo. Quando minha irmã faleceu, uma mulher, tem pessoas que às vezes elas são inapropriadas. Uma pessoa que eu nem conhecia, mas que fazia parte da amizade da minha irmã, começou de repente a falar sobre as questões eternas sobre a vida da minha irmã, no meio de todo mundo. Assim, no meio de todo mundo. Eu bem que eu falei diversas vezes para a Joana, né, que ela pudesse aceitar a Jesus, mas ela dizia que não era o momento dela, que não era o momento dela. Aí meu sobrinho, tio, isso assim, no meio do velório, tá, gente? Isso tudo no meio do velório. Tio, ela aceitou a Jesus, tio. Eu falei, como assim? Eu perguntei para ela, mamãe, a senhora aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E ela disse, sim, meu filho, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí eu aqui por dentro, glória a Deus, mas aqui por dentro, ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque desde pequeno, eu evangelizava os meus sobrinhos, desde pequeno. Então, se tem uma coisa que eu tenho a plena convicção, é que eu fiz tudo o que eu podia fazer para que a minha família pudesse conhecer a Cristo. Eu tenho a convicção de que eu vou encontrar os meus pais na eternidade. Eu tenho a convicção que eu vou encontrar os meus irmãos na eternidade. Eu tenho a convicção disso. Por quê? Porque eu os evangelizei e eu vi alguns deles aceitando a Cristo e batizei a minha mãe. Eu tive a bênção de batizar a minha mãe. Então, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos nesses dias, ore por eles, procure oportunidades para que você possa compartilhar de Jesus com eles. Lógico, talvez você, como eu, precisa fazer alguns acertos. Porque as pessoas sempre vão olhar para nós e nos ter, quando nos dizemos crente, nos ter como referencial, nos ter como exemplos. Então, se existiam algumas questões dentro da minha casa que precisavam acertar, eu tive que acertar, para que todos pudessem ver, e olhar em mim e ter em mim um bom testemunho. Talvez você precise fazer alguns acertos. Outra coisa importante, a nossa busca a Deus abençoa a nossa família e amigos. A sua busca de Deus não é só para abençoar a você. A sua busca de Deus é para abençoar você e os seus amigos. E aí eu quero ler Atos capítulo 10. Eu vou ler do 1 ao 6 e depois do 23 ao 24. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. A NVI? Não, gente, obrigado. Atos 10, a partir do versículo 1, do 1 ao 6. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus.
Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram para a oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Deixa eu fazer só uma observação para você. Vai para mim para o versículo anterior, para o versículo 4, por favor. Observe uma coisa. Fala comigo assim: há homens que sabem mexer com o céu. Eu quero que você entenda que Deus quer que eu e você sejamos pessoas que sabemos mexer com o céu, que sabemos chamar a atenção dos céus. Quando você lembra de Jó, Jó é alguém que mexia com Deus. Tanto que Deus vira para o diabo e fala assim: tem visto o meu servo Jó? E quando o anjo se manifesta aqui para Cornélio, olha o que ele diz para Cornélio, no final do versículo: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aquele homem encheu o coração de Deus, aquele homem despertou o coração de Deus e despertou Deus para ele, a ponto de Deus enviar um anjo. Por quê? Simplesmente a vida religiosa de Cornélio não era suficiente para levá-lo à salvação. Ele precisava de algo mais. Tem pessoas que são muito piedosas e que nós conhecemos pessoas muito piedosas. Mas, querido, se essas pessoas que são muito piedosas não tiverem conhecimento de Jesus, não passarem para a experiência de novo nascimento, a sua piedade não vai adiantar de nada. E observa, versículo 6, né? 6 ou 5, 6. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Deus mandou ele chamar Pedro. Deus disse aonde Pedro estava. Interessante que Cornélio vai e escolhe 3 pessoas para irem fazer essa tarefa. 2 servos e, diz a Bíblia, um soldado religioso. Esse texto não... está aí. Vamos lá. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Pode deixar lá no versículo 6, por favor. 7. Eu nunca tinha observado isso nesse texto. Já li diversas vezes Atos. Já preguei diversas vezes em cima da história de Cornélio. Mas nunca tinha me atentado que Cornélio escolhe 2 servos e um soldado religioso. Por que entre esses 2 servos, entre essas 3 pessoas, tinha um que era religioso? Porque o que eles tinham, a missão que eles tinham a cumprir, para chegar até Pedro, tinha uma profunda conotação espiritual. E ele queria que existisse no meio dessa comitiva, alguém que fosse profundamente espiritual, que levasse em conta as questões espirituais, para que não cumprisse a sua missão de qualquer forma, de qualquer maneira. Já tinham atentado para isso antes? E estes 3 homens encontram Pedro, falam para Pedro da experiência de Cornélio, e aí Pedro vai com Cornélio, juntamente com eles, ter com Cornélio. Vá lá para o versículo 23, por favor. Versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos íntimos. Fala comigo assim: parentes e amigos íntimos.
amigos e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Próximo. Ok. Não, até aí, desculpa. Observa que Cornélio, ele chama Pedro, mas ele sabe assim, para lá, um anjo trouxe uma mensagem dos céus para mim. Mandou chamar este homem. Este homem deve ser alguém muito especial. Tão especial, gente, que na cabeça de Cornélio, Pedro era um homem santo que devia ser adorado. Quando Pedro chega na casa dele, o que Cornélio faz? Se prostra. Quer ver? Versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Próximo. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. E aí, Cornélio conta para Pedro o porquê o mandou chamar. Mas observa bem, a vida de Deus, a vida com Deus que Cornélio tinha, não abençoou só ele, abençoou todos os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Tenha isso na mente, no seu coração. A nossa busca de Deus abençoa nossa família e amigos. Amém? Uma outra coisa que eu quero que você tenha na sua mente e no seu coração. Compartilhe com seus amigos sobre Jesus, ou crie um ambiente onde eles possam conhecer a Jesus. Nós compartilhamos com os nossos amigos muitas coisas, mas não compartilhamos de Jesus. Gente, chamar para ir à célula, chamar para ir à igreja não é evangelizar. Evangelizar é você chegar à pessoa e falar para ela do amor de Deus a ela, dando a ela uma oportunidade dela poder convidar Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor e Salvador. Isso é evangelizar. Quando você saiu dali com aquela pessoa e ela ficou sabedora de como ela poderia ter experiência com Jesus, caso um dia ela quisesse, aí você fez o seu papel. Convidar para ir à igreja, convidar para ir para a célula, isso não é evangelizar. Sim, minha mulher está corrigindo, ainda que devamos fazê-lo. Porque você pode dizer assim, eu convidei demais para ir à igreja, sim, mas você chegou a falar para ele de Jesus? Essa é a grande importância, essa é a grande questão. Por isso o treinamento no sábado, dia 24. Observa que na continuidade do texto, no versículo 27, diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhum homem, escuta bem, crentes, que não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. O judeu tinha dificuldades com o gentio, e Deus teve que tratar com os preconceitos que Pedro carregava em relação aos gentios. Nesse momento desta campanha, Deus precisa também tratar com os nossos preconceitos. Porque nós temos dificuldade de lidar com algumas pessoas. Porque nós temos dificuldade de falar com algumas pessoas, talvez pessoas até mesmo da sua própria família. E Deus teve que falar para Pedro claramente: não existe nenhum homem impuro ou imundo. Todas as pessoas eu quero trazer ao meu conhecimento. O maior desejo do coração de Deus é que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso é tarefa nossa como igreja. Continua, por favor.
Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção, pois perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa, e de repente um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar, agora percebo, verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, penduraram em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Não teve consolidação aqui, gente. Foi tão poderosa a pregação, que enquanto Pedro pregava, aquele povo creu, aquele povo foi batizado, no Espírito foi batizado nas águas logo depois. Isso nos leva a pensar o seguinte, nós perdemos muito do poder dessa mensagem. Nós precisamos buscar o poder desta mensagem. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que a mensagem dele não consistia só em palavras, mas sim em poder. Nós precisamos ter a palavra, mas precisamos também ter o poder da palavra. E o que dá a mim e a você a palavra, o poder da palavra é o Espírito Santo. Nós precisamos estar encharcados do Espírito Santo, para que esta palavra tenha poder, como teve enquanto Pedro pregava aos parentes de Cornélio e aos amigos de Cornélio. Nesses dias, querido, ao fazer a sua listinha, começar a orar pelas pessoas, é começar a buscar a Deus por essas pessoas e falar assim, Senhor, me dá uma palavra viva para essas pessoas, para esses amigos, para a minha família, que tantas vezes eu já preguei, tantas vezes já compartilhei com eles de Jesus, e parece que eles não conseguem enxergar o que eu estou enxergando. Senhor, me dá essa unção. Precisamos jejuar esses dias, para buscar a Deus por isso, desta forma. O que nós estamos falando, o que nós estamos conversando, trata de uma situação profundamente espiritual e que, ao mesmo tempo, decide o destino eterno das pessoas. Decide o destino eterno das pessoas.
O Brasil perdeu ontem um grande comunicador, Silvio Santos. E uma das questões da internet era, ele conheceu a Cristo? Ele está com Deus? Ele era judeu. Ele pediu uma cerimônia judaica, algo bem restrito à família. Não posso falar da vida espiritual dele. Mas quando uma pessoa falece, a nossa grande interrogação é, para onde ele ou ela foi? Essa é a nossa grande interrogação. Como crentes em Jesus, nós não cremos que o destino eterno de uma pessoa pode ser mudado após a sua morte. Nós cremos que o destino eterno da pessoa é decidido enquanto ela está viva. Por isso que nós precisamos pregar de Jesus às pessoas. Observa como isso é tão sério, que o último ponto da minha mensagem é justamente sobre isso. Contribua para a mudança do destino eterno dos seus familiares e amigos. Eu fiquei lembrando do peso que a Josi teve no coração pelo amigo dela que faleceu e que ela não compartilhou de Jesus. Eu lembro do peso que eu e Ana Maria tivemos por uma vizinha nossa, que morava no primeiro andar, no apartamento que a gente morava em São Luís, a gente morava no segundo, eles moravam no primeiro, eles eram cariocas, e um deles teve um problema de um tumor numa parte muito difícil do cérebro, e nós sabíamos que ele ia fazer essa cirurgia, estava internado, mas até então estava tudo bem, e todo dia eu e Ana Maria dizíamos, nós vamos visitá-lo, nós vamos visitá-lo. Sabe aquela situação que você todos os dias fala que você vai visitar e você nunca vai visitar? Foi o que aconteceu eu e Ana Maria em relação a esse vizinho. Um belo dia eu estou saindo cedo de casa, enquanto a porta da casa deles aberta, eu falei assim, o que aconteceu? Aí o irmão dele disse, meu irmão faleceu. Eu falei, o quê? Aí eu subi, Ana Maria falou, então, faleceu. Aí a gente, já pensamos em quê? Para onde ele foi? Não cumprimos com a nossa missão. Para onde ele foi? Eu falei, agora nos resta consolar a família. Mas sabe aquela coisa assim pesada? A gente estava lá fazendo tudo o que precisava fazer, perto da mãe dele, que era muito idosa. Tudo que a gente podia fazer, a gente estava ali para fazer. Mas com o coração pesado. Aí no velório, o irmão dele pega a palavra e fala assim, eu gostaria que antes de enterrar o meu irmão, que fulano e tal pudesse falar. Porque ele esteve com meu irmão esses dias. Aí um rapazinho toma a frente. Entre as coisas que ele falou, ele disse o seguinte, eu estive perto deste homem esses últimos dias de vida, e eu o vi confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estava de um lado, Ana Maria de outra, quando o cara falou isso, nós éramos só sorrisos. Aí o coração estava leve naquele momento. Aí nós podíamos fazer muito mais do que nós estávamos fazendo, porque aquele homem morreu em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nessa situação, pastora Josi. Eu aprendi o seguinte, Deus quer me usar, mas se eu não cumpro, eu não me permito ser usado, Deus levanta outro e para poder compartilhar com aquela pessoa sobre Jesus. Quando Deus quer salvar, Deus não se limita a mim, Deus não se limita a nós, Deus levanta outros para poder fazer o que nós nos omitimos de fazer. Contribua para a mudança do destino eterno dos seus familiares e amigos. Lá em Lucas 16, versículo 23, nesse texto, Jesus está falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. Aqui o rico está morto e está no inferno. Eu fiz questão de pegar essa passagem, eu não quero a NVI, é a ARA, é a Almeida atualizada, por favor. Isso. Porque ela fala claramente, no inferno, estando em tormentos,
O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão. Obrigado. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Escuta isso, crentes. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Espera lá. Lázaro estava vendo o rico em tormentos, gente? Não. Mas o rico via Lázaro. Deixa eu te falar, inferno é um lugar de completa ausência de Deus. Completa ausência de Deus. Tanto que a Bíblia fala que Deus não criou o inferno para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Qual é o grande trabalho do homem? Qual é o grande trabalho do diabo na humanidade? Impedir, cegar o entendimento das pessoas, para que não entendam o Evangelho e possam ter o mesmo destino que ele tem. Por isso que, antes de mais nada, evangelismo é uma batalha em oração. Oração e jejum. Olha isso. Continua. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, o destino eterno de alguém decide-se em vida. Vida. Eu lembro de uma mulher que estava com câncer, e uma senhora onde eu tinha uma célula na casa em São Luís, orava muito por esta mulher. E aí ela, todo o tempo tentando evangelizar a mulher, e a mulher muito irredutível. E ela orando, pedindo para a célula orar, o rosto ora para que a gente possa chegar até ela antes dela morrer. E um belo dia ela falou, essa senhora tinha um apelido de Santa. Ela falou com a Santa e falou assim: Santa, nós podemos ir aí orar por você? E a Santa falou que sim. No Nordeste, nós costumamos dormir em rede. Quando eu casei, era uma dificuldade que eu tinha, era abandonar a rede pela cama. Baixa só um pouquinho para mim. E aí que acontecia? O que aconteceu? Eu cheguei na casa daquela mulher, ela estava numa rede, com muita dificuldade de respirar, E aí, estava completamente aberta para ouvir de Jesus. Completamente aberta. E eu, com medo da mulher morrer naquele momento ali, eu falava assim para ela: Santa, você não precisa falar. Você vai repetir na mente o que eu vou te falar. Essa oração que eu vou fazer para você, que eu vou fazer com você. E no final você diz amém. Tá certo? Tá certo. Aí eu comecei: Senhor Jesus. Eu falei para repetir na mente. E aquela mulher começou a tomar ar e falar: Senhor Jesus. E aí eu fui orando e ela com muita dificuldade respondendo. Santa aceitou a Jesus naquela noite, naquela madrugada, ela morreu. Deus segurou aquela mulher em vida até que ela pudesse ouvir de Jesus. Até que ela pudesse ouvir de Jesus. Olha o que diz aí. Próximo versículo, 27. 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. O que ele queria aqui? Que Lázaro fosse ressuscitado e pudesse ir à casa paterna dele. Porque, continuou, volta, 28. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não
venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos, ok, até esse versículo, deixa para mim aí. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, querido: nós estamos lidando com destino eterno das pessoas. Ah, mas é eu que vou converter as pessoas? Não. Não está sobre o peso, esse peso sobre mim e sobre você. Quem converte é o Espírito. Está sobre mim e sobre você a responsabilidade de testemunhar de Jesus. E nesses dias, tudo que Deus quer é nos usar para que pessoas possam vir ao teu conhecimento, ao conhecimento dele, para que pessoas tenham o seu destino eterno mudado. Fique de pé. Traga à sua mente pessoas que você quer que conheçam a Jesus, familiares, amigos. Comece a orar por essas pessoas. Você deve fazer uma lista com esses nomes. E nós vamos orar por essas pessoas todos os cultos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, que nós temos familiares, que nós temos amigos que ainda não te conheceram. E o desejo do teu coração é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, Pai. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar cercando essas pessoas com a tua presença, trabalhando nas suas mentes, Pai, nos seus corações, liberando as suas mentes e os seus corações para o Senhor, que elas possam vir ao teu conhecimento, Deus, ao teu conhecimento, que nesses dias o Senhor possa estar nos ungindo com o teu poder para testemunhar. Queremos abrir as nossas bocas, Pai, e sermos bocas do Senhor para essas pessoas. O Senhor nos colocou próximo a elas. Nós somos as pessoas, os mensageiros que o Senhor quer usar em primeira ordem, para que elas possam te conhecer. Coloca uma palavra viva na nossa boca, Pai, para testemunharmos a essas pessoas, Oh Espírito Santo, sonda-me, Senhor, e me conheces. Declara isso. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Levante as mãos e cante isso. Usa-me.